Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, informações sobre Atlético Mineiro, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Galo. Você sabia que o negócio envolvendo a venda de Rubens para o Dinamo Moscou quase melou? Foram mais de 15 dias de tratativas com o time russo. O Atlético fazendo jogo duro até porque não tinha intenção de se desfazer do seu lateral / meio-campista. O Dinamo também muito complicado na hora da negociação e a coisa quase acabou dando para trás. Palavras do Paulo Brax, o executivo de futebol do Galo, abre aspas, a negociação foi e voltou algumas vezes. A gente achou que iria precisar sair da mesa, porque as condições estabelecidas não estavam sendo atendidas. No final das contas, martelo batido, o jogador vai ser reforço do Dinamo Moscou, inclusive já está na Rússia. O Dinamo Moscou vai desembolsar na base dos 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais. O Atlético ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Só para completar, Reinier, novo reforço do Galo, tem previsão de desembarque para essa terça-feira, 22h45, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Começando com notícias alvinegras, detalhes do Galo em semana que começou, né, domingo é o primeiro dia da semana, então a semana começa com vitória no Campeonato Brasileiro, uma sequência de vitórias para o Galo e agora foco total na Copa do Brasil. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite a todos, ótima semana. Para o Galo, essa semana até aqui podemos dizer que é a mais importante do ano pelo esse duelo, né? Que sempre é especial, rivalidade histórica contra o Flamengo e o Galo em alto astral. São 2 vitórias seguidas, uma delas no jogo de ida contra esse mesmo Flamengo no Maracanã e ontem recuperação no Campeonato Brasileiro, depois de 3 derrotas seguidas, veio essa vitória importante sobre o Bragantino. E hoje teve a apresentação oficial no Galo, de um jogador que já estreou, né? Foi até titular ontem. Camisa 5 do Galo, Alexander, que recebeu a camisa do Vitor. Quem está no YouTube da Itatiaia, a gente tem até algumas imagens aí do Alexander com a camisa do Galo, né, recebendo do Vitor, que é o diretor de futebol do Atlético, e o Alexander já se candidata, né, a ser titular do Atlético nesse jogo da próxima quarta-feira. Sobre o duelo contra o Flamengo, é especial ou não é? O Alexander ali no YouTube, com a camisa número 5 do Galo, ele vestiu a camisa, falou as primeiras palavras como reforço do Galo, e a pergunta para ele é o seguinte: formado pelo Fluminense, jogar contra o Flamengo, um mata-mata de Copa do Brasil, realmente é algo especial para ele, Alexander, o Galo podendo se classificar na quarta-feira? Vamos acompanhar o que ele disse. Cara, o jogo é especial por ser contra uma grande equipe e tá sempre também batendo em finais, então acho que tem um gostinho diferente por causa disso, porque nós sabemos que o jogo é sempre difícil, é sempre decidido em detalhes, e eu acho que o nível da equipe sobe cada vez mais que a gente joga jogos assim, e eu acho que é muito importante estar bem alinhado, bem focado no que devemos fazer para poder vencer sempre esses jogos. E fui feliz lá no Fluminense contra o Flamengo, e acho que quero repetir isso aqui também, quero poder ter boas fases, boas atuações e com certeza o título. Alexander citou numa outra parte da entrevista, Cirilo, que ele fez gol já na época que jogava pelo Fluminense, em clássico Fla-Flu, e agora pelo Galo, podendo ser aí uma arma importante para o técnico Cuca. Cuca ganhou outras opções importantes para esse jogo, além do Alexander e do Biel, que ontem foram titulares, jogaram 60 minutos, estão ganhando aí entrosamento. Também o Guilherme Arana está liberado, é uma grande notícia para o início da semana. O Arana está disponível para o Cuca, fica aquela interrogação agora, né? Volta com o Arana ou mantém o Scarpa, que vem jogando muito bem ali por aquele setor? O time está encaixado com o Scarpa. E tem o Saravia também disponível. Foi só uma pancada na panturrilha que o tirou do jogo de ontem, mais preservado. Hoje treinou normalmente o Saravia. E tem o Dudu, né? Que em Copa do Brasil pode jogar devido ao efeito suspensivo conquistado na semana passada. São 3 reforços importantes, Cirilo, do técnico Cuca para esse jogo. Cuca ontem disse que o Arana, não sei se ele está tentando despistar ou se ele está pensando efetivamente no Arana já titular contra o Flamengo, Cirilo. É uma dúvida importante, em especial porque quem está jogando na vaga dele, teoricamente dele, né? Que o Arana é um titularíssimo do Galo.
desde que chegou, tem jogado muito bem, que é o Gustavo Scarpa, inclusive surpreendendo a muitos, né? Scarpa ontem foi o melhor em campo na vitória do Galo. Eu tenho dificuldade em mexer no que está dando certo. Não sei se eu colocaria o Arana para jogar na quarta-feira agora, não. Para a sequência, certamente sim. Mas, para o duelo de quarta-feira, não sei se eu mexeria. E não sei se o Cuca também vai voltar com o Arana no jogo da quarta-feira. Tem aquela carinha de ter sido aquele famoso blefe na entrevista de ontem. Vamos ver como o Galo será projetado para o duelo contra o Flamengo. Flamengo que também tem muitas dúvidas. Inclusive ontem a Arrascaeta deixou o jogo no primeiro tempo, no intervalo, né? Do primeiro para o segundo tempo. Após ter feito o gol do empate por 1-1 com o Ceará, com incômodo muscular na coxa, e aparentemente é só um incômodo. Não sei também se o Arrascaeta vai começar o jogo. Lembrando, ele não foi nem relacionado para o jogo da ida na semana passada. Cláudio. E o Arana, Cirilo, ele ficou fora de 4 partidas recentes do Galo, inclusive os 2 jogos contra o Flamengo. Mais uma lesão muscular, e o Galo fez até aqui na temporada, esse time principal do Atlético, 40 jogos. O Arana, Cirilo, participou de 22. Ele participou mais ou menos da metade dos jogos apenas, vem convivendo aí com lesões e ultimamente jogando pouco o Guilherme Arana por conta dessa situação. Vamos ver, tem ainda o treino de amanhã, o Cuca, para definir o time. São cerca de 25 mil ingressos vendidos, ainda há bilhetes para alguns setores da Arena MRV. A expectativa é de que até quarta-feira a carga seja praticamente esgotada, né, na casa dos 40 mil torcedores. E amanhã, assim como aconteceu sexta e sábado e ontem também, vai ter um posto lá de atendimento, né? Uma central de atendimento na Arena MRV para a questão da biometria facial, porque agora 100% do estádio, das bilheterias, das catracas, com o cadastramento, só agora com biometria para entrar. Então amanhã vai ter essa situação aí para o torcedor que está tendo dificuldade. Para fechar, Cirilo, Renier, novo reforço, inclusive ex-jogador do Flamengo, né? Tem 23 anos, estava no Real Madrid da Espanha, vai chegar amanhã, no final da noite, para exames médicos e assinatura de contrato. O Renier vai assinar um vínculo com o Galo até o fim de 2029. São 4 anos e meio. O Galo vai ficar com 50%, já que ele rescindiu com o Real Madrid. O Galo ficando com metade dos direitos. E a outra metade, pelo que a gente apurou, fica com o Real Madrid, grande parte dessa metade, também dividido ali com o atleta empresário. Então o Renier é mais um reforço que chega amanhã, mas não pode jogar quarta ainda não, viu, Cirilo? Vai ter que esperar mais um pouco, mas já chega amanhã à noite a BH. Boa, Cláudio. Você falou de 25 mil ingressos vendidos, né? Que é baixo, uma venda de ingresso baixa. E o Atlético precificou mal, a verdade é essa. O Galo precificou mal para esse jogo. É evidente que na realidade atual só vai ao campo quem é sócio-torcedor. Ou o cara que não vai, ele arruma um sócio para comprar, enfim, a realidade atual é essa. Quem não é sócio tem ingresso lá mais de R$1.000 para esse jogo. Então o cara que não é sócio, ele não vai ao campo. A precificação foi mal feita, em especial porque o Galo não vivia um bom momento. Exatamente. Então, vejamos como será essa situação aí da venda de ingressos. Se vai emplacar para quarta-feira, ainda acredito que vai ter uma evolução importante na venda de ingressos para quarta-feira, mas se o preço fosse um pouquinho mais, digamos assim, dentro da realidade, certamente os ingressos já estariam esgotados. Tem uma informação importante. Sem contar que o Atlético vem de 2 vitórias, como você disse, no momento que estava conturbado. Isso muda o astral do jogador. E esse jogo especificamente, ô Edu, é aquele jogo que o jogador quer entrar com a faca entre os dentes, né? Todos, né, cara? O próprio torcedor, né? O Atlético como mandante, o torcedor vai pra arena com um espírito diferente, por exemplo, do que foi no final de semana, contra o Bragantino, numa rodada de Campeonato Brasileiro, enfim. É um jogo muito especial, né? E a confiança que o Atlético adquiriu nesses últimos jogos, ela é fundamental, é um reforço a mais. O Galo era um time sem confiança, né? Mas depois da vitória nas penalidades, da classificação da Sul-Americana, um bom desempenho contra o Flamengo, apesar da derrota, a vitória na Copa do Brasil, com o Atlético jogando bem de novo. Aí veio esse jogo contra o Bragantino. O Galo jogou bem outra vez. Então a confiança, ela tá lá em cima, um Atlético diferente, um torcedor esperançoso, confiante também na equipe. Agora, é um jogo muito diferente, né? Porque é o terceiro confronto entre as duas equipes num prazo ali de 10 dias, né? Então não é fácil pro Cuca, não é fácil pro Felipe Luiz, não é fácil para os jogadores, porque você já tá acostumado, você já tá ambientado, e todo jogo o treinador ele vai estudar e vai pensar em alguma coisa para trazer de novidade, para surpreender o adversário. O Felipe Luiz ele tem mais peças em mãos para fazer isso. Só que o Flamengo tem um jeito específico de jogar e raramente abre mão. O Cuca, ele tem menos talento em mãos, mas o Cuca é um cara que tem mostrado que, se é pra estratégia, ele tá ali pra isso, pra estudar. Agora, tem algo que o Galo não pode abrir mão, né?
que é a concentração. Nível de concentração. O Atlético precisa, no mínimo, fazer igual fez contra o Flamengo nos 2 jogos anteriores. Abaixo disso, é problema. E ontem, por exemplo, o time andou dando uma desconcentrada, né? E com o Flamengo você tem que estar ligado o tempo inteiro. Talvez até a torcida possa ajudar nisso, né? Claro. Talvez a presença do torcedor possa ajudar isso. Ontem o estádio não estava cheio, mas o jogo contra o Flamengo por si só já chama o torcedor. Ontem foram 20 mil torcedores, foi um dos menores públicos do Galo no Campeonato Brasileiro. E agora tem esse duelo, né, com o Flamengo, que a gente vai ter casa cheia. Eu tô bem curioso para saber o que o Cuca vai fazer. Eu acho que eu tô com o Edu, ele vai tentar algo um pouquinho diferente, pelo menos, do que ele fez. Ele mudou de um jogo pro outro, né, Edu? Do Brasileiro pra Copa do Brasil, ele não fez a mesma coisa. E agora ele até tem mais opções, mais peças do que ele tinha. O Arana foi liberado hoje. Ele tem o Saravia, que ele já teve naquele jogo. O Dudu, ele tem de novo, mas aquela partida inicial, o Dudu conseguiu efeito suspensivo muito perto do jogo, né? E agora ele tem os 2 reforços que jogaram como titular, né? Ali não dava pra contar com o Alexander, por exemplo, titular no jogo. Ele até ficou no banco, né? Ficou e entrou no jogo de quinta, mas tinha acabado de chegar, nem tinha treinado. Agora não, ele fez 2 jogos, foi titular no último, e o próprio Biel, né? Que ontem também foi titular. Então, assim, o Cuca tem mais opções pra essa partida aí contra a equipe do Flamengo. Será que Alexander pode ser titular, Romano? E aí, Edu? Pode ser titular o Alexander na vaga do Igor Gomes, por exemplo. Agora, se o Arana joga, aí o Scarpa pro meio. O Scarpa vai pra vaga do Igor Gomes. Lá na frente, na teoria e na prática tem sido assim, Coelho, Hulk e Rony. Mas o Biel fez um jogo muito bom contra o Bragantino. Enfim, quem ganha com esse é o Cuca. Ele ganha opções pra começar, ele ganha opções pra terminar o jogo, né? Porque no Atlético e Flamengo do Brasileiro, no Maracanã, em que o Flamengo... Olha quem fez gol. Gol do menino Ney, né? Mas voltando a falar do Galo, no Atlético e Flamengo do Campeonato Brasileiro, o grande problema do Atlético foi no segundo tempo não conseguir atacar mais. Foi. Porque a turma cansou, o Cuca olhava pro banco, ele não tinha peças com as características que precisava e a coisa ficou feia naquela reta final. Já no jogo seguinte já melhorou um pouco. Você já tinha o Alexander, por exemplo, para entrar, entrou bem. Acho que o Cuca, ele cometeu um equívoco, né, de escolha. Ele ficou mais preocupado com a bola aérea, que no segundo jogo não atrapalhou. E perdeu um lateral, quando ele tira o Saravia, que sentiu uma entrada, uma pancada. Ele tenta com o Lianco pela lateral e não deu certo, e o Flamengo cresceu por aquele lado. Agora, pro jogo da Arena, quarta-feira, ele tem Biel, ele tem Alexander, possivelmente ele tem Arana de volta. Ele ganha muitas opções, e quem ganha com isso é o Atlético, principalmente para uma segunda etapa. Não seria prematuro a volta do Arana, porque isso já aconteceu, por exemplo, no Clássico contra o Cruzeiro, e ele ficou de fora? Não sei. Eu acho que o Atlético não vai cometer o mesmo erro. O Arana, ele teve só um edema muscular. A expectativa é que ele fosse liberado já na semana passada. O Galo deu uma segurada nele aí pra esse jogo. Agora, se o Cuca vai utilizar ou não, pelo tamanho desse duelo, o tempo que o Arana ficou fora 4 jogos, né? A última partida dele foi contra o Palmeiras e ele não jogou o jogo inteiro. Ele saiu no segundo tempo já reclamando de uma dor muscular que deu edema. Ele tinha jogado contra a Bahia e Bucaramanga, né? Ele fez 2 jogos, o terceiro já teve a lesão. E aí o Galo teve mais 4, ele não participou. Eu tava fazendo um levantamento aqui, o Galo fez 40 jogos no ano, o Arana participou de 22. Então esse ano ele jogou mais ou menos metade dos jogos. Isso. E o Arana é um cara que é muito importante. Eu acho que se ele começar o jogo é porque ele tá bem fisicamente. O Atlético não vai cometer o mesmo erro que cometeu lá atrás, não. Agora eu tô com o Cláudio, eu tô muito curioso pra saber o que o Cuca vai fazer. Porque a gente tava reclamando aqui, né? E o torcedor também, que o Atlético pós-mundial tava num marasmo danado. Mesmo time, não fazia nada. Contra o Flamengo ele já mexeu de uma forma diferente. O primeiro jogo, apesar da derrota, numa falha de bola aérea, o Atlético foi bem. O Atlético complicou as coisas pro Flamengo. Aí no jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético complicou as coisas pro Flamengo. Ontem, o time que iniciou foi uma ideia 2-0 pro Santos nesse momento. Foi uma ideia muito legal que ele fez ontem com a entrada do time. Eu tô curioso pra saber o que ele vai aprontar contra o Flamengo. O detalhe aí, né, Romano e Edu, que a gente pensando com a cabeça do treinador, né? Ele ontem preservou Hulk e Gabriel Menino, né? Foi. O Hulk a gente precisa discutir, que é titular do time. O Gabriel Menino, ele fez um bom jogo, né, Edu? O jogo de quinta. Isso. Jogou bem. E aí pode ser que ele já tava preparando o menino, ou ele quis colocar o Alexander pra ser titular. Essa é uma dúvida. Pra jogar junto com o Alan Franco de uma vez. Ou ele pode jogar com os 3, né? Como disse o Edu, tira o Igor Gomes. Porque o Igor Gomes, o Cuca utilizou ele no jogo contra... Ele foi titular contra o Flamengo e ontem jogou quase o jogo todo também, né? Ele ficou muito tempo em campo ontem. Será que o Cuca já pensou? Talvez, coloca ele mais tempo porque no jogo seguinte ele não vai ser titular. Aí seria uma diferença, né? Porque o Galo poderia colocar o Alexander no lugar do Igor. E lá no Rio, ele foi com o Igor, na teoria, um time mais ofensivo até, né? Não sei se isso
Se reflete muito. E agora o Saravia também preservado ontem, pra mim, pra jogar na O Saravia quarta-feira. pro mata-mata, pro jogo pesado, um jogo que o Atlético vai ter que se defender bem. O Saravia é melhor que o Natanael pra isso. Sim, ele é mais marcador. O Natanael é um cara que chega melhor à frente, né? A linha de fundo, um lateral que apoia melhor que o Saravia. Eu gostei muito do ataque do Atlético ontem. É claro que o Hulk é titular absoluto, não se discute isso. Mas o ataque do Galo ontem foi um ataque muito leve, né? Chegou muito rápido, uma transição muito rápida. Incomodou bastante o Bragantino. Pode ser algo a se pensar pro segundo tempo também, né? Pode. Um ataque mais leve. Eu até acho que a característica do jogo Galo e Flamengo nem favorece muito o Hulk. Mas é o Hulk, Mas né? é o Hulk. É o Hulk, né? Não tem como. Não tem como tirar. E eu acho que ontem ele deu uma ensaiada legal do que ele pode fazer no segundo tempo. Concordo com o Edu. Concordo plenamente com o Edu. CJ, Rafael, treinador, nem pensar Arana titular nesse jogo. Nem pensar. Arana é um cuidado especial com o Arana. O Arana vai ser muito útil nessa temporada ainda. São 3 competições e o Galo passando quarta, ele mantém-se nas 3 competições. Então, é treino, entrar 15 minutos, voltar para treinar, entrar mais 30 minutos. Se for preciso, 3, 4, 5 jogos na reserva, ou às vezes nem ir para o jogo para ele treinar um pouco mais, porque ele vai ser útil. Falta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 5 meses de campeonato. Se o Atlético permanecer nas 3 competições, praticamente domingo e quarta, somente nas datas FIFAs que não terão jogos. Então, calma com a Arana, até porque o Scarpa tem dado conta do recado. Então, calma com a Arana. Isso Rafael, faria dessa forma. Tô contigo, tá? Não escalaria o Arana de cara nesse jogo contra o Flamengo de titular, para correr atrás ali de pontas rápidos, de jogadores que estão numa vantagem física, de uma qualidade física maior que a dele. Eu também dava uma seguradinha, claro, pode ir pro jogo, pode ir como opção, entrar. Você também tá nessa ou não? A não ser, CJ, que o Atlético tenha feito uma super preparação no Arana especificamente para esse jogo. O que acontece também, ele pode ter sido poupado das últimas partidas para ganhar um condicionamento perfeito, mas é um jogo perigoso, porque ele tá sem ritmo no momento. Pois é.